Olá, boa noite, cidadãos e cidadãs das artes. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Hoje é dia de História da Música. Sim, História da Música. E antes que a gente aprofunde um pouco mais essas questões, enquanto vocês entram, enquanto todos vocês conectam, eu tenho alguns recadinhos, algumas sugestões importantes para vocês, algumas sugestões bem legais, inclusive, falando sobre música. As inscrições do Festival de Música Online da Cidade das Artes estão abertas. Então, a sugestão que eu faço é que vocês visitem o nosso site, o cidadedasartes.rio, e confiram todo o regulamento. O festival ele contempla moradores aqui da cidade do Rio de Janeiro, músicos independentes, de música autoral. Então participem, as inscrições são gratuitas, existe uma boa premiação em dinheiro também. Então essa é a sugestão que eu faço, caso vocês não sejam compositores ou músicos, avisem seus amigos, seus familiares, músicos também, porque as inscrições estão abertas e vão só até o início de setembro, tá bem? Mas um recadinho que eu posso dar para vocês é o seguinte, a sugestão que eu faço é que vocês acessem o nosso canal do YouTube, se inscrevam, cliquem no sininho para receberem as notificações e ficarem por dentro de toda a programação. Vocês podem conferir lá, além das lives aqui do Instagram, que vão para o YouTube também, as nossas lives do Facebook, né? Nós temos os sábados de Conexão Literária, as quartas-feiras com Cultura em Rede, todas as nossas lives musicais, lives gastronômicas, lives de arte e educação, como as de hoje, né, que a gente vai falar sobre a história da música, estão todas lá. As playlists também, playlists ótimas, né? A gente tem os poemas da quarentena, por exemplo, vocês podem maratonar os poemas, podem fazer maratonar também o Humor de Quinta também, que a gente teve uma temporada agora maravilhosa. Então essa é a sugestão que eu faço para vocês, que vocês fiquem atentos ao Festival de Música Online e ao nosso canal do YouTube, tá bem? A convidada de hoje, ela é historiadora, empreendedora, há mais de 10 anos trabalha com turismo histórico aqui na cidade, ajudando a ressignificar o olhar, né, sobre o patrimônio histórico-cultural aqui da cidade, né? Ela que é docente em História do Brasil, História Internacional, trabalha como colunista em blogs, em meios históricos. Bom, estão todos entrando aqui. Bom, vamos chamar a nossa convidada aqui para a gente bater esse papo, lembrando sempre, como eu sempre digo, que a live é viva. Ou seja, é importante que vocês participem, interajam, conversem entre si, conversem aqui conosco, façam complementações, enfim, o espaço é nosso. Sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada. Aqui, ela já... Boa noite, Gui. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite, Priscila. Boa noite. Tá me vendo e me ouvindo bem? Tô super bem. Maravilha. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o nosso convite para estar participando aqui conosco hoje. Muito obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer o convite para estar podendo contar um pouquinho da história, da música. Eu seria da, da história na música, na verdade. E é um prazer ser convidada. Eu sou uma frequentadora da Cidade das Artes, não tão assídua como eu gostaria, porque eu moro relativamente longe, eu moro no centro, mas sempre que eu posso ir no espetáculo, eu aproveito bastante. Então, para mim é Maravilha, uma honra. maravilha. Que bom, maravilha. É uma honra para nós te receber aqui também, uma cidadã das artes. Bom, antes da gente aprofundar outras questões, questões mais detalhadas, mais aprofundadas, já que a gente vai falar de história da música popular carioca, ou da história na música, como você mesma colocou aqui agora, qual é o conceito de música popular que a gente vai abordar aqui hoje? O que a gente pode entender como música popular de fato? Olha, é literalmente quase que um ritual antropofágico que a gente faz com influência exterior, mas externando a realidade brasileira. É interessante que desde a época do chorinho, a gente tem a formulação de músicas no Brasil
que tem uma influência principalmente de instrumentos que vieram de fora, seja dentro de uma cultura erudita, como a cultura europeia, ou até mesmo de um êxodo, né, como é o caso dos africanos e os atabaques e os batuques, que foram ganhando espaço dentro da musicalidade difundida na sociedade. E também letras de música, né, não só a questão instrumental, mas letras de música que vá nos contando a realidade naquele momento. Porque são os populares, né? Vamos dizer assim, foi o povão que criou letras geniais, sambas, machiches, relatando a verdadeira condição da população brasileira. E isso foi passando de geração em geração e de estilo musical em estilo musical. A música usa uma linguagem universal, independente de você entender o que você está ouvindo ou não, né? Principalmente num outro idioma, ela mexe com você. O batuque, o som, de alguma forma, ela vai mexer com você. E quando você começa a prestar atenção na letra, você começa a perceber o homem daquela época e qual é esse cenário que ele está vivendo. Por isso que essa evolução vai até o funk, né? Porque hoje o funk é a realidade de quem é marginalizado. E por mais que existam milhões de críticas sobre a composição das letras das músicas do funk ou do ritmo sonoro, ele tem a sua história, ele tem o seu significado. Ele está dando voz à população que normalmente é excluída. Então, a música popular tem isso. Ela cria essa voz para os excluídos, e quanto mais tecnologia a gente tem, mais essa voz alcança as pessoas no Brasil e no mundo. A gente consegue ver essa progressão na história, o advento do rádio, o advento do disco, o advento da internet. Então, isso vira uma identidade nacional. E o Rio tem esse conceito de capitalidade. A gente já foi a capital do país, a gente não é mais. Mas para o mundo, as pessoas, quando pensam em Brasil, ainda pensam Rio de Janeiro. Então, ele tem esse conceito de capitalidade em si, que ele acaba sendo a síntese da nação. Então, Perfeito. o que nós temos aqui para o mundo é a realidade brasileira. Perfeito. Pelo que eu estou entendendo, então, a gente vai falar aqui, né? Tá falando aqui já sobre uma música que ela não nasce na academia, né? Ela nasce como uma manifestação assim genuína, uma manifestação assim natural de um povo querendo se entender, né, como identidade, expressando a sua realidade, né? É mais ou menos por aí? Isso aí, isso aí. Porque essa música da academia no Brasil, ela só vai surgir estruturalmente mesmo em 1848, que a gente tem a criação da nossa primeira Academia Imperial de Música, que hoje é a Escola de Música da UFRJ. Antes, esse ensino de música, ele só era realizado pelos padres. Tanto dentro dos aldeamentos, das reduções jesuíticas, né? Inclusive, os nativos brasileiros foram obrigados a produzir violinos, instrumentos para enviar para a Europa, e tinham sua musicalidade própria, que também vai ser expressada dessa forma. Mas essa música erudita, que vai ser a base de todas as outras que vai ser sendo transformada, ela só era ensinada para um grupo muito seleto. E normalmente era uma coisa quase como uma aptidão de uma pessoa, para uma filha que aprendia a tocar piano para alegrar os saraus em casa, né? Isso não tinha uma vertente comercial. Quando chega, né, na voz popular, vamos dizer assim, seja o escravizado ou o ex-escravizado nos seus mundus, nas suas festas de terreiro, que também precisam se manter economicamente, aí sim a gente vai ver uma música sendo produzida para difusão e fazer essa transformação total. Então é muito bacana esse processo da música. E aí vamos fazer um contraponto que você falou da música erudita, e isso é uma coisa que me remete muito. Piano é um instrumento de música erudita, né? Era o mais fino para as meninas aprenderem, era o piano. Meninas bem educadas aprendiam piano. E o senhor, que é um sambista fenomenal ao longo da história, ele tocava piano de ouvido, ele não sabia ler partitura. Então, muitas vezes, quando alguém entregava uma partitura para ele e falava, não, eu quero ouvir essa música, ele não toco música dos outros, só a minha. E dava como desculpa, porque ele não sabia ler a partitura, porque ele não teve essa formação erudita.
e foi o rei do samba na sua época. O senhor realmente tem Demais. umas histórias assim, fantásticas. Maravilha. E assim, a gente nota que, por exemplo, gêneros musicais brasileiros, né, mais antigos, que, por exemplo, o choro, né, que se apropria de elementos da música europeia, né, a gente escuta a valsa, a modinha, a polca, né, numa mistura, né, que vai misturar outros gêneros, né, gêneros afro-brasileiros, música de terreiro. Hoje em dia, ela é vista como uma música, assim, até com um grau de refinamento, ela é estudada, né, no mundo todo, mas nem sempre foi assim, né? Não. Ela era vista de maneira marginalizada. Mas é interessante que o mesmo músico que acabava recebendo algum tipo de formação para estar tocando para agradar essa alta sociedade, quando ele voltava para o seu ambiente doméstico, quando ele voltava para a sua comunidade de entorno, ele vai fazer uma outra produção com aquilo. Né? Uhum. E o show está muito baseado nos lundus também. Ele vem com a flauta doce, que é esse instrumento muito utilizado pelo pelo Calado, Joaquim Calado, que é o pai ele é o grande chorão, né? É, então, misturado com violão, que era um instrumento. As pessoas no início do século XX eram presas se estivessem portando um violão, no final do XIX, início do XX, porque era um instrumento de vadio. Então, Uhum. quando faz essa mistura, né, do que eu pego para trabalhar dentro da alta sociedade para agradar um grupo e transformo, eu estou gerando esse novo instrumento, esse novo estilo musical. E que é altamente complexo. O fato de não ser aprendido numa academia não significa que ele não dê muito trabalho para se tocar, né? Que não tenha complexidade nas suas notas. E o que eu mais gosto dessa história toda do choro é que deu um espaço para uma população afrodescendente que era marginalizada. E para as mulheres, afinal, Chiquinha Gonzaga é uma grande expressão e é a primeira maestrina brasileira. Então, a gente também percebe que a música foi utilizada para a ascensão social de grupos que eram descriminalizados no início, na passagem do 19 e início do 20. Perfeito. E assim, já que você falou sobre uma possível ascensão, uma transformação de ponto de vista, o que você enxerga como, por exemplo, no caso do choro? Porque eu acredito que cada gênero tem uma história própria, né, dentro dessa trama histórica. Mas o que você observa como um ponto-chave, assim, que possa ter mudado esse ponto de vista, né? Houve algum marco, alguma apropriação, alguma maneira que estimulou esse novo olhar? Olha, eu acho que a transformação da Belle Époque, por mais afrancesada que ela seja, mesmo a música francesa e a influência francesa, ela é revolucionária, né? Então, eu acho que essa mudança da monarquia para a república vai influenciar. Não que essa influência venha de cima para baixo, não são os presidentes da república. Os presidentes da república são os últimos a aceitarem essa influência, mas eles eram personagens dessas músicas. A crítica Uhum, que os sambistas faziam em suas letras atingiam diretamente a realidade social baseada nas ações dos presidentes da República. Tem uhum, um samba, não me lembro o autor agora, mas que é em homenagem ao presidente Campos Salles em relação à lei dos selos, Campos Selos. Ele era apelidado porque tudo era selado para cobrar mais imposto. Então as uhum, músicas narram que a população não aguenta mais pagar imposto. Então, a República teria que ter garantido cidadania, mas manteve exclusão. Então, uhum, a transformação desse processo para a República fez com que essas camadas se levantassem, e nunca se levantou tanto no Brasil quanto na Primeira República, para conseguir o seu espaço, conseguir o seu direito. E a música acaba sendo esse grande fator de intercâmbio, que aos poucos foi chegando no institucional, foi chegando na alta sociedade. Seja de uma maneira porque um determinado político gosta e insiste, como é o caso de uhum, Pinheiro Machado, ou porque uma primeira-dama da Saraus, e nesse espaço foi introduzindo, como foi o caso de Nair de Tefé com corta-jaca de Chiquinha Gonzaga, no Salão de Catete. Rui Barbosa ficou horrorizado com isso e fez um discurso no Senado reclamando. Então, eu acho que a proclamação da República e a
pseudo-garantia de cidadania a todos que essa república deveria garantir e inclusão, que na época não aconteceu, fez com que essas manifestações se tornassem mais latentes. Perfeito. E assim, você aqui comentou sobre diversos tipos de resistência ou rejeição dos gêneros populares, né, sobretudo. E qual, na tua opinião, seria o principal fator por que essa rejeição? É porque vem de uma manifestação popular, pelas temáticas, ou quem sabe a gente tem aqui também a Chiquinha Gonzaga como uma mulher assim, compondo, poderosa. Quais são os fatores que influenciam, na tua visão, essa rejeição, ou essa primeira rejeição, né? Olha, tem um termo que Nelson Rodrigues criou para a Copa de 50, que eu acho que ele se aplica em quase toda a história da formação cultural brasileira, que é a síndrome do vira-lata. Só é bom que vem de fora. E isso gera essa rejeição, né? Um fato também de uma política de um darwinismo social, na passagem do 19 para o 20, onde a gente tem um processo de embranquecimento da nação, onde ser, né, de uma população de maioria afrodescendente significa um sinal de atraso, dentro das teorias da época, tudo isso fez com que existissem bloqueios a tudo que viesse dos africanos ou dos afrodescendentes, e o violão é um instrumento desse, o tambor é um instrumento desse. Pode parecer que não, mas e parecer uma desculpa menor, mas tem uma influência nisso, que as religiosidades que surgiram no Brasil de matriz africana, elas são muito musicais, elas são muito dançantes. E esses não eram os comportamentos vistos como algo religioso. E na passagem da monarquia para a república, você quer romper com qualquer tipo de religiosidade, porque agora o Estado é laico. Não tem mais o sistema de padroado. E há uma perseguição, inclusive, aos terreiros também. O Cristo Redentor quase não foi construído por causa disso. Então, são alguns detalhes, né, não, vamos romper com tudo que significa religiosidade, ou vem de um grupo que é inferior, que mesmo que hoje todos os cientistas provem, né, que não existe essa inferioridade, isso foi um discurso de dominação de uma determinada época, o que a academia produz não chega ao pensamento de massa. Então, a gente precisa de gerações mudando, né, e o reconhecimento primeiro no exterior, para depois a população brasileira reconhecer aquilo como algo de qualidade. A bossa nova mesmo, por exemplo, você escuta mais bossa nova no Japão e nos Estados Unidos do que no Brasil. Mas sim, todos sabem, pelo menos o nome de um cantor da bossa nova. Só falar que você vai para o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, que você vai falar o nome de um. Mas muito por isso. Não, o cara era tão bom que ele foi reconhecido lá fora. Então soma-se essa síndrome de vira-lata que a gente carrega, que por ter sido colônia, aí tem sentimento lusófobo, não, eu fui colonizada pelos portugueses, eu fui colônia, eu sou inferior. Que vai provocando muito isso, que parece que a gente não consegue se valorizar, sabe? Tem a ver com a autoestima do brasileiro. E os músicos que produzem as letras estão justamente revertendo e tirando sarro disso. Sim. Washington Luiz, depois da quebra da Bolsa de 29, diz que a população precisa tomar medidas de austeridade econômica e pede para as pessoas comprarem menos roupas. Na economia que existia, as pessoas não tinham grana para estar comprando roupa. E aí você vê um Noel Rosa ironizando tudo isso com que roupa eu vou. Né? Ironizando esse discurso com muita alegria e com muita desenvoltura. Não precisa ficar naquela sofrência de toda aquela desgraça do dia a dia. A gente pode reverter isso de uma outra forma. Então, eu acho que tem esses dois somatórios, né? A origem, de repente, de onde vem essa música popular. E aí eu vejo isso numa história recente com o funk, e também o fato da gente sempre valorizar mais o que vem de fora do que realmente o que a gente tem produzido aqui. Perfeito, perfeito. Não, fica muito claro, assim, colocado dessa maneira. E assim, já que você citou o funk aqui também, né, a gente tá criando esse panorama todo, tentando entender, amarrar toda essa trama. Por que o Rio de Janeiro? Digamos assim, né, a gente tem aqui o Rio de Janeiro como berço, né, de tantos gêneros que marcam o país, né, inclusive, né,
naturalmente, que o país é enorme do modo que é, tem gêneros assim típicos, né? Em todas as regiões do país, mas aqui a gente tem no Rio uma característica aparentemente muito própria. Que ingredientes o Rio de Janeiro tem? E quando a gente mistura da samba, da choro, da funk, por que o Rio? Eu acho que o Rio é uma Babel, assim, o Rio tem tantas coisas que geram uma produção criativa, que se você não for criativo no Rio, você não sobrevive. Então, assim, eu acho que o Rio, sabe, todas aquelas contradições que Marx dizia que iriam provocar uma revolução, eu acho que a gente, de repente, no Rio, a gente não gera uma revolução de reforma política, mas a gente acaba gerando revoluções musicais, culturais, para expressar tudo o que acontece aqui. Então, sim, né? Aquela coisa, o presidente da República tomava posse aqui, andava pelas ruas do Rio. Hoje isso não acontece mais, mas a gente está sempre nos telejornais, seja com notícias ruins ou não. É, Isso foi uma coisa que uma vez uma pessoa de Recife virou para mim. Recife foi elencada uma cidade mais violenta do que o Rio, mas quando a gente vê telejornal, a gente só vê a violência do Rio. E aí eu falei, porque o Rio vende, né? O Rio é uma marca em si. E eu acho que mistura isso, né? A pessoa que mora no alto de uma comunidade no Rio de Janeiro, que precisa subir 788 degraus, depois de um dia inteiro de trabalho em pé numa loja, mas quando se depara com o pôr do sol que ele consegue ter, Uhum, aquilo traz uma renovação energética que, sim, são todos esses contrastes que é uma coisa que não tem preço, né? Que pague o pôr do sol, que pague o nascer do sol, que faz essa simbiose da gente, essa transformação, esse eterno fênix que o Rio é de ressurgir das cinzas e voltar mais belo e voltar musicalmente falando. E até uhum. mesmo isso que a gente interpreta como ruim acaba sendo bom porque gera uma riqueza musical que é valorizada no mundo inteiro, como é o próprio funk. Né? Desculpa, o funk não conta nada que não acontece. Uhum. Então, Sim. há esse encantamento, né? Há essa produção realmente criativa que encanta todos. Eu Uhum. acho que o Rio é esse cenário ideal, é esse cenário perfeito. Perfeito. Assim, a gente comentou aqui do choro, e seria legal a gente tocar no assunto do samba, né, naturalmente, né, porque a gente tem aqui no Rio, desde o samba de roda, até o samba de terreiro, o samba de enredo também, né, enfim, é um dos marcos, né, que vende, né, o Brasil, né, inclusive, né, as escolas de samba. E conta para nós um pouco sobre essa história também, sobre essa gênese do samba, né, a partir de que momento que ele começou a ser aceito. Conta para É, nós. Uhum. eu vou te falar que assim é difícil até falar de samba porque eu amo samba. Eu sou aquela pessoa, se eu puder, eu tô na Pedra do Sal toda segunda-feira, se eu puder, eu tô, ou então no Renascença. Eu adoro um samba, sou portelense, meu pai, um português que me criou nesse meio. E a história do samba é muito bonita, né? Porque o samba nasce no terreiro e hoje tem 30 tipos de samba. A bossa nova é uma derivação do samba, é um dos tipos de samba. Tanto é que Uhum. um dos nomes que a bossa nova iria receber era sambalanço, né? Uhum. É, e assim, só que ele ultrapassa isso, ultrapassa por milhões de questões. O Guto tá aqui, opa, que ele também é um sambista. Mas assim, o samba ele nasce no Rio nessa mistura já, nessa síntese, né? Uhum. E com a abolição da escravidão, as pessoas migram para cá na busca de oportunidades de trabalho. Como era a capital do país, aqui teria mais oportunidade para essa formação de uma classe assalariada. E eu tenho uma mistura do pessoal que vem da Bahia e traz essa musicalidade, traz esses batuques, traz um orgulho iorubá. E Uhum. eu tenho também vindas de quem veio do interior de Minas Gerais e que foi altamente oprimido para acabar com seus valores, acabar com a sua cultura.
que precisou cantar aquela natureza, usava o batuque, usava os instrumentos, mas precisou mudar os cantos. Uhum. Porque só podia cantar a realidade do Senhor ou a realidade da natureza. Então, precisou criar novos enredos. E quando chega aqui no Rio, esse samba de terreiro é misturado com essa musicalidade e a gente vai ver surgir esse samba enredo. Então, isso é uma das questões. Uhum. Mas a República vai criar uma lei, que é a lei conhecida como a Lei da Vadiagem, de 1890, e essa lei figurou até 1992. Uhum. Então, no início, o samba ele vai ficar muito restrito a esses guetos que nós temos, como a zona portuária da cidade, o Alto dos Morros, porque dentro dos ambientes ele vai ser perseguido. As músicas de salão no momento, vai começar a ser um bolero, vai começar a ser um tango, aquilo que vem de fora, mas não uma música popular brasileira. Só que aos poucos, os sambistas vão estar encontrando seus espaços, seja dentro de um trem, para não correr o risco de ser preso, seja em terreiros, onde há algumas mães de santo que vão conseguir prestígio na alta sociedade carioca, porque eram costureiras, porque eram grandes cozinheiras, vão ganhar um respeito que suas casas não vão sofrer batidas policiais, como é o caso da Tia Ciata. E esse respeito vai ser mútuo, vai começar a rolar uma admiração. E o carnaval é uma festa independente do samba. Uhum. É uma festa que sempre existiu. Você tinha um intrudo, você vai ter outras coisas, né? E as filhas do presidente Afonso Pena que começam com essa mania de andar com carros no carnaval e fazer carros alegóricos na Avenida Rio Branco, enquanto o pessoal mais pobre vai continuar se encontrando na Praça 11. Então começa a existir essa mistura. O carnaval é a ilusão, é a fantasia. É aquele dia que você pode ser tudo o que você não é. Então os mais ricos vão começar a querer imitar os mais pobres e os mais pobres vão querer começar a imitar o mais rico. E assim a gente vai conseguindo esse espaço. Não foi fácil. Para você ter uma ideia, o Pinheiro Machado, que era um político mais influente até 1915, na Primeira República, ele chamou o sambista João da Baiana, filho de tia Prisciliana, que é uma dessas tias baianas que migrou para o Rio, para tocar pandeiro na casa dele, que ficava ali na rua, que hoje é Pinheiro Machado, né? Existe um morro ali e a casa dele ficava ali. E o João da Baiana não apareceu. E quando ele foi descobrir o porquê que o João da Baiana faltou, o João da Baiana tinha sido preso porque estava com o pandeiro debaixo do braço. Pela lei da vadiagem. Uhum. Não é um instrumento de música erudita, só vadio andava com aquilo. Uhum. E aí o Pinheiro Machado. É absurdo a gente pensar que hoje uma pessoa vai ser presa por um pandeiro debaixo do braço. Então, olha como os valores vão mudando, né? E o Pinheiro Machado, quando soube, mandou liberar o João da Baiana na hora e deu um novo presente para ele, um pandeiro, e assinou, né? De Pinheiro Machado. Então, o João da Baiana nunca mais foi preso, porque qualquer policial que chegasse perto dele com o pandeiro, ele mostrava o pandeiro com a assinatura do Machado. E eu brinco que ele não dava carteirada, ele dava pandeirada. Eu conto essa história muito boa a história, demais. E a partir de 1932, né, o samba já vai estar ganhando esse espaço. A gente tem o Jornal dos Esportes promovendo o primeiro concurso de escolas de samba e o primeiro concurso de samba para vender jornal, porque né, na época do carnaval não tinha nem competições de remo, nem competições de futebol. E a partir de 35, quer dizer, 3 anos depois, Vargas vai começar a fazer o controle disso e vai usar o samba como um dos elementos da identidade nacional. O Vargas ele é um cara que ele vai fazer a nossa identidade nacional baseado nas 3 raças. Existe um mito da democracia racial, mas ele financia escritores como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, para estar falando que essas 3 raças no Brasil é algo benéfico, né? Então o samba vai começar a ser a música que vai ser utilizada para exportação, como um elemento político. E aí sim o samba começa a ser respeitado nos anos 30. Com a criação da Rádio Nacional em 1936 e com a consolidação das transmissões do rádio no Brasil a partir de 1922, o Getúlio autoriza a criação de um programa só de samba na Rádio Nacional, que vai ser a primeira rádio a tocar em todo o Brasil. Entendi. Porque o governo federal foi fazendo as antenas de transmissão.
Então, o samba vai ganhando uma proporção, é Uhum. utilizado na política da boa vizinhança. Então, ele Certamente. passa a ser conhecido como uma identidade do Brasil, e isso é uma ideia política, exportado por isso. E o Vargas adorava o samba, adorava os cantores do rádio, adorava. Uma vez ele falou para o Orlando Silva na Rádio Nacional, porque ele era uma macaca de auditório do Orlando Silva, Hum. e o Orlando Silva era a pessoa mais popular do Brasil. E o Orlando Silva falou assim: não, presidente, o senhor é. Ele, Uhum. Orlando, tem pessoas que me odeiam. E você com essa voz é impossível alguém te odiar. Demais. Aliás, você comentou aqui agora sobre o Getúlio, por exemplo, admirar e gostar do ritmo, do gênero, mas eu sei assim que nesse período aí, né, na era Vargas, as temáticas do samba, dos sambas enredo também, elas ganharam, ou na verdade, sim, elas foram forçadas a seguir uma certa diretriz, né? A gente vivia um Sim. período também de ufanismo, de enaltecimento dos símbolos e da história nacional. Como que foi esse processo assim de padronização do samba? Existiu um samba, né, ali um samba getulista, digamos assim, e um outro samba mais liberto, mais independente, algo assim? No samba, o bonde de São Januário teve uma palavra que foi substituída. Estou no bonde indo como um otário e virou como um operário para mais um dia de trabalho. Hum. Porque Vargas, ele dá direitos, mas ele dá direitos controlados pelo governo, nacionalizados, que nem a estatização dos sindicatos, né? Uhum. Poxa, eu estou colocando lideranças dos sindicatos com espaço político, mas aí eu controlo, dou direito de greve, tudo bem, mas 30 dias só. Isso é uma coisa interessante para a gente estar observando. E no caso do samba, a mesma coisa. Vargas vai ter um departamento de imprensa e propaganda, o DIP, que vai ter censura. E Uhum. ele vai falar que o samba está permitido, mas as escolas de samba precisam seguir aí um decoro, porque o Brasil tem uma imagem para colocar lá fora, e a imagem do Brasil é vista como uma questão de vadiagem, de atraso, e eles precisam romper isso. Então, o samba tem que exaltar a história do Brasil, não pode estar falando de coisas ruins, negativas, de malandragem, nada disso. Apesar de terem alguns sambas que passam, né, ainda nesse processo, só muda uma palavra ou outra, você não tem uma censura total da música, mas você tem essas necessidades de modificação. E muito do que o Sérgio Porto vai chamar de samba do crioulo doido nasce por isso, né? Porque como é que uma pessoa que não vai para a escola vai fazer um samba baseado na história do Brasil? Uhum. Né? Se ele não Sim, aprendeu essa história na é um grande escola, questionamento. Uhum. vai misturar um monte de coisa, de informações, mas vai sair. E é Uhum. impressionante que se manteve como uma tradição, por mais que não exista hoje nenhuma lei que obrigue as escolas de samba a fazerem temas históricos, a gente tem como exemplo, eu uso nas minhas aulas como professora de história, Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós, né, de Uhum. 89, esse grande samba campeão do centenário da proclamação da República, e o samba da Mangueira, né, da Luísa Marim, de Luísas, porque as pessoas ainda não escutam essa história do Brasil. Só que na era Vargas, era aquela história do Brasil formal, Uhum. aquela que a gente tinha que aprender com os grandes heróis, né? Parece que só Dom Pedro II era importante, parece que só a Princesa Isabel era importante. Hoje não. Hoje as escolas de samba utilizam a história como tradição, inclusive vários carnavalescos são historiadores de formação, como Rosa Magalhães, Milton Cunha, só que está usando esse espaço para dar a voz daqueles personagens históricos super importantes que nem sempre são vistos, como o Luiz Gama, né? Uhum. É... Então, é só para... Estou lendo os comentários aqui, estou morrendo Sim, de rir, sim. mas me desculpa. Tudo bem, tudo bem. Uhum. Só que é porque o Guto falou, fez um comentário aqui, hoje o samba gonga para presidente, para prefeito e tudo. Mas é muito interessante como lá atrás a política utilizou a cultura, utilizou o samba, utilizou como um elemento de coesão nacional e de divulgação. Isso foi uma porta aberta que ninguém fecha mais essa porteira e Uhum. parece que os nossos políticos de hoje não conseguem enxergar isso da mesma forma, não, querem esconder, querem abafar essa cultura sem incentivo nenhum para a cultura. Então, Sim. se lá atrás a instituição, o governo, usava a cultura como meio de divulgação,
né, e como meio de se divulgar também, Uhum. hoje em dia não. Hoje em dia não, né? Aliás, para a gente já fazer um pequeno salto histórico aqui também, como você já começou a colocar também questões de comparativas de como era e como é, né, do que a gente está vivendo assim num tempo mais contemporâneo, digamos assim, a gente tem hoje em dia um gênero tipicamente carioca, né, nasceu aqui no Rio de Janeiro, o funk carioca, que também tem alguma semelhança, né, histórica, tem algumas coisas que se repetem, né, alguns elementos que se repetem na história do choro, do samba e do funk. Os motivos são os mesmos? Você enxerga quais são as semelhanças e diferenças nesse processo, assim, do funk comparado ao choro, comparado ao samba? Olha, assim, a gente não pode dizer que são os mesmos motivos, ou pelo menos as mesmas justificativas, porque estamos vivendo tempos diferentes, né? Uhum, Mas tem uma coisa que eu acho que tem a ver com esse síndrome de vira-lata. Tudo aquilo que a gente não gosta, a gente tenta uhum, abafar. E hoje as redes sociais não permitem que isso se abafe, né? Então, muitas vezes eu recebo adolescentes estrangeiros para intercâmbio que eles sabem mais de funk carioca do que eu. uhum, Esses funks novos chegam lá fora primeiro do que eu fico sabendo aqui. Independente de gostar ou não do gênero. O movimento de reconhecimento do funk como uma manifestação cultural vem desde os anos 90. E é interessante que, normalmente, os políticos, os deputados ou vereadores que estão lutando aí para esse reconhecimento do funk, isso é diferente, né? Porque nunca houve uma lei que mandava você prender o sambista. Ele era enquadrado na lei da vadiagem. E uhum, virou um hábito, vamos dizer assim, perdoar o samba, né? Descriminalizar o samba, porque a lei da vadiagem continuou existindo, mas parou aquela repressão. E no funk, por mais que você crie leis, parece que a população ainda quer que essa repressão seja feita. Porque a gente uhum, teve, né, esses deputados, esses vereadores passando, falando, não, é um reconhecimento de um patrimônio imaterial, cultural carioca. Mas eu acho que o funk mexe com valores que a nossa sociedade ainda tenta colocar como é, premissas, sabe? uhum, Principalmente que o nosso tipo de funk hoje, ele é baseado num funk Miami Bass, Africa Bambata, né? Que é mais sensualizado, uhum, sim, que não tem tanta preocupação política. Ele só quer ser uhum, o ritmo, ele só quer se manifestar. E ele vai uhum, manifestar a sua realidade. E é uma realidade que muitas vezes não é legal, a gente não gosta, né? Porque eu ouvi um pá, 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 para, pá. Desculpa, isso é um barulho de uma metralhadora. uhum, sim, Então, essa expressão artística revela o que a gente quer esconder do mundo. sim, Então, o samba, eu acho que não passava tanto por isso, né? É, uhum, ele não era aceito porque ele era visto como inferior, como uma uhum, coisa de. Mas hoje existe sim uma inferioridade que é vista. Muitas pessoas ainda são bitoladas, acham que uma comunidade, porque a pessoa não tem um segundo grau completo, não vai produzir uma música de qualidade, ou não, o que, a quem mora no morro pode ter de bom para a gente. Existe esse preconceito, sim, uhum, mas eu acho que essa possibilidade de se externar para o exterior os problemas do Brasil, ser um marketing negativo, somam, principalmente no estilo de funk que o Rio de Janeiro acabou se estabelecendo como marca do seu funk. No Rio, a gente tem 8 tipos de funk diferentes. uhum, Inclusive, funk carioca se tornou uma desses estilos de funk, né? De um movimento que não começou agora, começou nos anos 70, com Fernanda Abreu sempre canta, né? Do DJ, do Big Boy, que fazia um show no Canecão na década de 70. Eu vou lembrar o nome dele, é Big Boy. É um trecho de uma música da Fernanda Abreu que eu acho o máximo. Eu vou uhum, lembrar e eu vou falar. Então, lá nos anos 70, o próprio DJ Malboro surge nos anos 70. Nos anos uhum, 80, a gente tem uma variedade de black music.
e de valorização e reconhecimento da sua importância, da sua valorização com black style e esse reconhecimento da cultura negra como algo positivo, né? Que tudo isso vai parecendo que é um discurso de agora. Mas não, é uma Uhum. semente que já nasceu lá atrás e que Sim. agora tem uma manifestação que não é tão politizada, não tão de criação de consciência de quem eu sou, né, do meu Uhum. papel, mas tá narrando a nossa realidade. Ele é o homem no seu Perfeito. tempo, no seu espaço. Aquelas Sim. pessoas vivem isso. Aquelas Aham. pessoas estão cantando os fãs de proibição de armas porque a arma é um cotidiano dela. Ela Uhum. reproduz o que ela vê no entorno. Como lá atrás, quando o samba enredo surgiu, essa Uhum. influência que vem de Minas vem porque eles só podiam cantar a natureza, eles só podiam cantar o que eles viam. Uhum. E o Sim. funk ele canta, independente de gosto, tá? Independente de opinião política, de achar que é correto ou não. Mas Uhum. fazendo análise como historiadora, ele é a expressão de uma territorialidade e de pessoas que têm que viver com todos os problemas daquela territorialidade. Existe uma influência musical que levou o funk carioca para esse lado? Existe. Né? Uhum. De todas as derivações do hip hop, do rap norte-americano, a gente vai ter aqui escolhas, onde a gente vai preferir o Miami Bass. Mas, mas também é uma representatividade de uma sociedade sem esperança. Uhum. Sim. E eu cansei de ouvir funks em outras vozes, cantadas em outros ritmos. Eu fui num show das Laticas, que elas cantaram Era Só Mais Um Silva, que a Estrela Não Brilha, num ritmo como se fosse uma música romântica, como se fosse uma bossa nova. Eu falei, caraca, eu não tô acreditando que esse funk, como é que elas conseguiram musicar Aham. dessa forma? E lindo! Qualquer Sim. pessoa gostaria dessa música se tivesse ouvido primeiro desta forma do que entendendo no ritmos funk, porque já tem um preconceito contra o funk. Sim. Então, Na verdade, ressaltar um ponto que é o seguinte: se a gente tem preconceitos diferentes ou repressões diferentes em diferentes tempos, por diferentes motivos, pelo que você está colocando aqui, me corrija se eu estiver errado. Tenho a sensação de que se havia uma repressão política ao choro, no samba, existe algo no funk que, quem sabe, não seja exatamente uma repressão política, mas que seja, quem sabe, uma repressão de um movimento, quem sabe, mais conservador, talvez por influências religiosas, sobre a sexualidade ou a sexualidade feminina, como algumas pessoas aqui até mesmo colocaram aqui nos nossos comentários, sobre a gente chegar à mulher como um agente ativo, né, na sociedade, apropriada da sua sexualidade também. Como que você enxerga essa questão assim da origem dessa repressão vindo do próprio povo, quem sabe? então, mas se a gente for parar para pensar no choro, junto com o choro e o samba, tem o machixe, onde as mulheres Sim. começaram a dançar de maneira sensualizada. Uhum. Onde o corpo da mulher era tocado, que as danças anteriores não permitiam isso. Né? Uhum. Inclusive, chegou a ser proibido o machixe durante muito tempo. Essa repressão contra o corpo feminino, ela exige, ou qualquer coisa que exalte, né, esse corpo feminino, ela existe desde o final do século XIX, né? Seja na literatura, seja na música, seja. Muitas pessoas que fazem crítica à visão sexualizada da mulher, e eu sou super contra, tá? Elas se esquecem que essas mulheres que acabam servindo como tema, independente de alguém cantar ou não, elas são sexualizadas na vida dela real. Porque Uhum. quando a gente entra em muitas dessas comunidades, a gente vê jovens de 12, 13, 14 anos que já são mães. Se ela é mãe aos 13 anos, desculpa, o cara que é o pai da criança tem que ser preso por estupro. A lei diz isso. Mas você vê a força policial indo lá resolver essa questão e defender essa pessoa? Sim. Não. Então, assim, o problema não é a música. A música é o reflexo final do problema que já existe. Uhum. E isso é diferente eu pagar caro para um fotógrafo sair tirando foto de bunda de mulher na praia para vender cartão postal para o gringo, né? E falar assim, venha, porque aqui tem isso como cenário.
do que você simplesmente está cantando que a mulher é isso, que a mulher é aquilo outro, porque a mulher, ela está se mostrando, ela não é que ela está se mostrando, mas ela está tendo essa representatividade dentro daquele meio. E Uhum. não existe ninguém ali que defenda o direito dela de não ser vista daquela forma. Uhum. Muitas vezes essa mulher não tem consciência que ela não deve ser vista dessa forma. Uhum. São É, questões bem profundas, né? é bem profunda. É uma falta de esperança. Eu dei aula, assim que eu me formei em História, eu dei aula num colégio estadual dentro de uma comunidade. E assim, a turma estava uma zona que não sei o quê. Aí um aluno do 7º ano virou para mim e falou assim: professora, desculpa, mas por que a senhora insiste? Aí eu falei assim: mas insiste em quê? Em dar aula Hum. pra gente. Como Eu falei: assim? mas eu não Ah. estou entendendo. Eu, Uhum. na hora também entendi. Eu falei: ué, porque eu acho que vocês podem aprender mais, eu acho que vocês podem entrar numa faculdade, eu acho que vocês podem sonhar. Eu acho que, de repente, eu possa ser um exemplo para vocês estarem aqui como eu estou hoje, formada, né? Professora, desculpa, eu, como auxiliar de pedreiro, que não me pede nem o 2º grau, ganho mais do que a senhora como professora do governo do Estado. Para que eu vou querer ser isso? É assustador, assim, Então, né? A gente é a questão do capital. O quanto eu ganho de dinheiro, pelo pouco tempo de vida que eu tenho perspectiva de ter, que eu não tenho ideia de que seja, porque eu posso sair de casa para ir para a escola e tomar um tiro na cabeça, já é o suficiente. É o Uhum. quanto eu consigo ganhar hoje. Por que eu vou sonhar se meu sonho vai ser interrompido lá na frente? Uhum. Sim. Isso me tocou bastante. E eu acho que essas músicas, elas, direto ou indiretamente, até quando falam desse papel da mulher sexualizada, ela está contando isso pra gente. Né? A gente não Uhum. tem perspectiva, a gente não tem esperança. E a nossa realidade é quase um grito de socorro. A nossa realidade é isso. E vocês estão vendo e não estão fazendo nada para mudar. Estão só reclamando que a gente está cantando. Uhum. Sim. Entendeu? Então, por mais que eu não goste de músicas que sexualizam as mulheres, eu não posso deixar de ouvi-las. Porque eu sei que em algum lugar aquilo ali está sendo um grito de socorro para uma realidade que não deveria estar acontecendo, porque está reproduzindo uma realidade que acontece sim. Não querer que Exatamente. cante sem resolver o problema Uhum. é não ter essa análise mais macro da situação real da população brasileira que é marginalizada. Sim. Aliás, e um outro ponto, assim, que eu tenho curiosidade, eu de fato não sei, é que a gente está colocando, assim, as consequências e tentando traçar um contexto em que a gente percebe a objetificação, digamos assim, da mulher ou sexualizando ela quando ela não quer ser sexualizada. Mas a gente também enxerga no funk um movimento de empoderamento, né, também feminino, que a mulher assim, ela se coloca, ela se sexualiza porque ela é independente, né? Isso, imagino que também incomode. Você enxerga um movimento assim também, quem sabe num funk mais moderno, um lado positivo, digamos assim, da mulher sexualizada? É só você ver a quantidade de MCs femininas e de DJ femininas que existem hoje, né? Uhum. Inclusive de mulheres no exterior que enxergam isso. Tem uma cantora Mia nos Estados Unidos que ela é uma das que mais exalta o funk e as funkeiras brasileiras, né? A gente vê grandes funkeiras sendo chamadas para darem palestra com intelectuais, porque elas são muito sensatas dentro da realidade e de falar elas usam a figura delas e a personalidade delas e esse espaço que elas ganharam para Uhum. falar, olha, isso acontece sim, para chamar a atenção. Então, isso tem que ser visto também como uma forma positiva. A gente precisa lembrar que a objetificação da mulher é por conta de uma sociedade machista patriarcal que nós fomos criados. A Uhum. mulher não quer isso. A mulher quer ganhar grana, a mulher quer ter sua autonomia, a mulher não quer apanhar do marido. A mulher não quer ser uma escrava sexual de alguém, ela não quer ter um cafetão. Nenhuma mulher sonha com isso, né? Mas a gente vai ver hoje quantas e quantas mulheres conseguiram ascender e colocar uma condição de vida melhor para suas famílias através do funk. Uhum. Porque até dentro do funk era um espaço restritamente masculino, né? No lugar de você brigar, você fazia guerra de passinho. No lugar de você se matar, guerra de gangue.
você fazia disputa de músicas, de rima, de melodias. Então, é um espaço de disputa altamente masculino que essas mulheres estão conseguindo seus espaços. Quantas e quantas mulheres que estavam lá sendo objetificadas no Gaiola das Popozudas e que hoje são MCs, são DJs, são mulheres que estão colocando aí a voz delas para o mundo. Então, é um elemento de transformação feminina e de feminismo também, de ganhar espaço. Desculpa, se a mulher quer ser exibicionista, ela tem esse direito. Eu, Priscila, não quero ser. Esse é o meu direito. Mas se ela, da mesma forma que tem pessoas que são voyeur, que gostam de estar vendo, tem pessoas que gostam de se exibir. Então, se eu não quero ver, eu vou para outro lugar e deixo cada um na sua. Então, a gente precisa também estar tentando entender esses espaços e entender que tem muito mais do que só o nosso mundo avalia, né? Existem outras realidades, outras memórias coletivas. Muitas pessoas falam assim para mim, Priscila, porque eu acho essa música muito violenta. Eu falei, eu queria ver você produzir uma música mais suave, dos cantos do passarinho, se você morasse onde esse cara mora. Tem um valão aberto, o rato passando e acorda com tiro. Então, é muito fácil criticar quando a gente está fora dessa realidade. E quando a gente não parou para sentar para conversar com essa pessoa. Eu acho que todas as mulheres que falam, não quero ser objetificada, não quero ser sexualizada, não quero dar seu grito de socorro, ela precisa ter um espaço para encontrar o seu grito de socorro e ser socorrida. Mas a mulher que quer ser exibicionista e acha que precisa sensualizar e tudo, ela também tem que ter o espaço dela garantido para isso. E a gente entender que é algo que ela quer. Ótimo. Não, muito bem colocado, muito bem colocado. E, Priscila, a gente já começa a chegar aqui na nossa reta final aqui da nossa live. O papo tá ótimo, daria para ficar aqui mais 1 hora conversando e aprendendo muito. O modo como você explica, assim, ajuda a gente a tornar o pensamento mais linear, é super didático, assim, a maneira como você coloca essas questões. E antes da gente fazer as nossas considerações finais, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui geral a toda a equipe da Cidade das Artes, né, que para essa live que está acontecendo aqui hoje, tem toda uma equipe trabalhando por trás, né, criando os cronogramas, não somente das lives, mas também toda a nossa programação online, né, que a gente prepara aqui, né, principalmente nesse momento de isolamento social, de pandemia. Agradecer a todo mundo, a todas as equipes. Um agradecimento também a todos os cidadãos e cidadãs das artes aqui, que eu sempre coloco, estão sempre participando. A todo mundo aqui mandando beijinho, a Paula e a Nê também, a nossa amiga em comum. Eu tenho um fã-clube aí nesses comentários. Eu tô vendo. E um agradecimento especial hoje a você, Priscila, por estar, né, dividindo o teu conhecimento aqui com a gente. Se você também puder colocar para nós, se alguém quiser saber mais sobre o assunto, de repente ficou com alguma dúvida, ou gostaria de falar contigo a respeito disso, quem sabe, conhecer um pouco mais do teu trabalho dentro dessa área. Como que a gente faz para te encontrar? Olha, hoje a melhor forma para me encontrar é através do Instagram e do Facebook, dentro da empresa. Eu tenho uma empresa chamada Gacetur, História, Cultura e Turismo, que está aqui como eu entrei, e a pesquisa é Rio Gacetur, que eu faço os passeios históricos, eu conto essas histórias todas na rua. Né? Imagina eu estar de frente dos monumentos e poder estar em frente à Escola de Música da UFRJ e poder estar falando sobre esses papos, em Oswaldo Cruz, andando ali, Praça Paula da Portela, fica muito melhor para a gente estar contando todas essas histórias, né? Então, através da empresa é a melhor forma. Tem o site, tem o telefone em todas essas redes sociais. Então, é só seguir no Instagram, Rio Gacetur, que de alguma forma vai conseguir falar comigo. Eu quero muito agradecer o convite, mas dá tempo de eu fazer só 2 mençõezinhas sobre esse papo que a gente estava tendo agora? Com certeza. Olha só. Um é o nome do DJ que eu lembrei, Ademir. É Big Boy e Ademir, né? Que a Fernanda Abreu sempre cantava. Isso. Na verdade, eu fiz uma busca aqui, ó, enquanto você falava, aqui no cantinho, aqui, ó, e tá aqui, ó. Chame Ademir Big Boy. Aqui um trechinho da letra. E aí, para a gente ver que essa questão, né, da sexualização nas músicas não é um fenômeno do funk, eu tirei um trecho de uma letra da Carmen Miranda,
Uhum. Finalzinho dos anos 30, que é uma música Meu Novo Namorado, Preciso Me Maquiar. Ela fala assim, ele não é bonito nem inteligente, mas não me faz perder o juízo. No baile ou na festa familiar, coitado. Imaginem, nem gosta de dançar. Mas no jardim sem luz acesa, ai meu Deus, meninas, que surpresa. Desculpa, dá para entender que ela andou Dá. fazendo mais coisas do que ela deveria fazer nesse jardim. E o próprio Léo Jaime, na década de Uhum. 80, com Sônia, né? Uhum. Sim. Ah. Sônia, você na frente e eu atrás. Atrás de mim, outro rapaz. Então, desculpa. Não Uhum. é um fenômeno do funk, não é um fenômeno Não, atual. Isso está na música né? popular brasileira há muito tempo. Sim. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo. Fato. Já perguntou já Milton Nascimento e Chico Buarque já o que será que será? Na verdade, né? Esse é o pensamento, né? Que anda pelos botecos, pelos cantos, né? A gente está sempre falando aí sobre temáticas sexuais, sexualidade. Não é o funk que está fazendo isso, de fato. Agnaldo Timóteo, né? Uhum. Fez várias músicas sobre encontrar um amor que não esperava, quase Uhum. que levantando uma bandeira gay na década de 70, 80, e sendo visto como brega, porque essas necessidades populares, muitas vezes, né, quando não vinha de um grupo erudito, era classificado como brega. Né? Uhum. O Odair José, pare de tomar a pílula. Né? Nessa Uhum. questão do empoderamento feminino, a mulher agora Uhum. consegue controlar a quantidade de filhos que ela tem e ele não quer. Ele quer que ela continue sendo uma procriadora, né? Pare de tomar Uhum. a pílula. E aí, por que a gente não reclama da falta de feminismo dessa música? Uhum. Sim, sim. Eu quero um ovo de codorna para comer. Ele tá de olho na boutique dela. Exemplos não faltam. Não. Bom, daqui a pouquinho a nossa live vai cair, mas eu gostaria de agradecer, deixar um abraço para ti, para você, Priscila, e para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Essa live vai ficar disponível também no YouTube para assistir e no Instagram aqui, no nosso IGTV. Até logo mais. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.